limites e fronteiras do Brasil. Para sabermos delimitar o território brasileiro, ou seja, quais os seus limites e fronteiras, precisamos compreender as principais diferenças entre esses termos conceitos e quais os seus tipos. Vamos para o slide. Limite: demarcação territorial precisa, linear, perfeitamente definida. Então, vamos ver aqui no mapa, né, os limites do território brasileiro. Vou apagar aqui para a gente identificar o limite, né, do território brasileiro. Ó, então, aqui nós temos o limite, né, do território brasileiro conforme a definição, certo? Que é demarcação territorial precisa, linear, perfeitamente definida, né? Então, a demarcação territorial precisa, linear, tá vendo? Bem definida no território brasileiro. Então, aqui nós compreendemos o quê? Que entre esses limites está, né, o território brasileiro. É aqui, né, entre esses limites, aqui que se encontra o nosso território, certo? Aqui são os limites do Brasil, que é demarcação, né, exata do nosso território. Beleza? Certo. Então, é a demarcação territorial precisa, linear, perfeitamente definida. Demarcação precisa, linear, perfeitamente definida do território brasileiro. Agora, vamos ver a fronteira, né? Que é a faixa de transição entre as duas regiões. Entre duas regiões. Pode ser estados, países, cidades, municípios, né? Etc. Certo? Faixa de transição entre duas regiões. Então, vamos ver aqui onde é a faixa de transição, ou seja, a fronteira do Brasil com a Argentina. Olha aqui, ó, a faixa de transição do Brasil com o Uruguai. Faixa de transição do Brasil com o Uruguai. Aqui nós temos a fronteira, né, do Brasil com a Argentina, a fronteira do Brasil com o Paraguai, fronteira do Brasil com a Bolívia, fronteira do Brasil com o Peru, fronteira do Brasil com a Colômbia, fronteira do Brasil com a Venezuela, fronteira do Brasil com a Guiana, fronteira do Brasil com o Suriname e a fronteira com a Guiana Francesa. Pronto. Então, essa é a faixa de transição entre, né, duas regiões, né? Entre duas regiões. Pode ser, no caso aqui, são dois países. Essa faixa de transição, que é a fronteira, ela pode ocorrer entre dois municípios, dois estados, certo? Então, isso é fronteira. As fronteiras, elas podem ser marítimas e terrestres. Veja aqui, ó, que essa é a faixa de transição ou a fronteira do Brasil, né? A fronteira marítima, né, do Brasil, que aqui é a costa brasileira, certo? E aqui nós temos a fronteira terrestre. Essa é a fronteira terrestre, certo? E aqui é aquela faixa de transição do Brasil, né, território brasileiro, com outros países da América do Sul, né,
conforme nós vimos aqui anteriormente. Certo? Então, as fronteiras elas podem ser marítimas e terrestres. Elas também podem ser naturais, né? Uma fronteira natural, como o nome já diz, é da natureza, é uma fronteira natural. Então, nós podemos destacar aí os oceanos, os mares, as montanhas, podem ser fronteiras naturais, e rios, né? Como o Rio São Francisco aqui, né? O Rio São Francisco é uma fronteira natural, que é a faixa, né, de transição aí entre dois estados, né, e duas cidades, né, Petrolina e Juazeiro, Pernambuco e Bahia, certo? Então, o Rio São Francisco é uma fronteira natural, certo? O Rio São Francisco é uma fronteira natural, certo? Agora, as fronteiras artificiais, elas são definidas, né? São estabelecidas por meio de negociações, sem depender dos elementos naturais, sem depender desses elementos, elas são estabelecidas. Elas não dependem dos elementos naturais para serem estabelecidas, certo? E são definidas por meio de, né, negociações, certo? E definidas sem depender de elementos naturais. E aí nós temos como exemplo de fronteiras artificiais, avenidas, ruas, cercas, muros e pontes, como a Ponte Presidente Dutra, que também, né, está aqui a nossa fronteira artificial, né? Porque aqui à frente nós temos Petrolina, né? E aqui atrás, né, Juazeiro, certo? Então aqui a ponte, ela é a fronteira entre essas duas cidades, entre esses dois municípios, e também a fronteira dos estados. Então quer dizer que aqui na nossa região nós temos os dois exemplos de fronteira, né? O Rio São Francisco, que é um exemplo de fronteira natural, e temos a ponte, né, que é um exemplo de fronteira artificial. A costa, ou seja, a porção leste do território brasileiro, que é a porção leste do território brasileiro, essa daqui voltada para o Oceano Atlântico. Então, tudo isso aqui é oceano. Então, nós temos aqui de costa, né, de limite, né, fronteira, aqui é onde termina o território brasileiro a leste. A fronteira do Brasil é a leste, certo? É aqui, onde está o Oceano Atlântico. Portanto, aqui é uma fronteira o quê? Marítima. É uma fronteira marítima, certo? Essa fronteira marítima, essa costa brasileira, onde está a costa, é onde estão, né, os litorais, né, do Brasil, é aqui, mais de 7.367 quilômetros de extensão. O país também, nosso país, ele possui uma fronteira terrestre, né, enorme, muito extensa, que é o dobro da fronteira marítima, né, 15.179 quilômetros de extensão, como vocês estão vendo aí. E o Brasil acaba fazendo fronteira com 10 países da América do Sul, como vocês estão vendo aí. São 10 países
países, né, da América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil, né? Muito extensa essa fronteira terrestre, a fronteira terrestre do Brasil é bastante extensa, porque ela acaba fazendo aí fronteira com 10 países, como vocês acabaram de perceber isso aí, certo? As fronteiras, elas são definidas, podem ser definidas, podem ser criadas, aliás, pelo ser humano, elas são criadas também pelo ser humano. Então, quando elas são criadas pelos seres humanos, é preciso estabelecer 3 etapas principais para criar essas fronteiras. Primeira, definição de qual é a posição da fronteira. Segundo, delimitação da fronteira, que é o traçado mais preciso da fronteira, né? E a demarcação física da fronteira no território a ser dividido. Então, exige uma demarcação aqui, física, visível, de onde está a fronteira do território. Pode ser uma base militar, pode ser um posto fiscal, pode ser uma placa, né? Indicando que ali é a fronteira, dividindo ali 2 territórios, né, ou mais, certo? É preciso vigiar as fronteiras para que não ocorram invasões. Vocês estão percebendo aí que o território brasileiro, como a costa, aliás, a fronteira terrestre do Brasil é enorme. Então, veja que essa fronteira ela dá bastante trabalho para o governo na questão aí de defesa, né, de segurança. Então, devido à sua extensão, né, essa fronteira ela tem que estar protegida, guardada, segura, que gera bastante dificuldade de proteção, exatamente porque é muito extensa, né? Então, a falta de proteção, né, a falta de vigilantes, de pessoas cuidando dessa fronteira, acaba permitindo aí, né, às vezes, né, faz com que ocorram invasões, né, entradas de mercadorias ilegais e contrabando. Então, para que isso não aconteça, é necessário vigiar, né, proteger, guardar as fronteiras, para evitar essas situações aqui, né, que ficam, que acabam ameaçando, né, o território. A legislação internacional não permite a entrada livre de mercadorias entre dois países, exceto quando esses países fazem acordos entre eles, certo? Compram, vendem produtos, e aí eles determinam, né, fazem um acordo reduzindo o preço do produto ou zerando as suas taxas, né, o valor desses produtos. Não, para que esse produto circule livremente entre os países, é necessário que os governos desses países façam acordos, né, entre eles. Tipo, Paraguai, né, faz acordo com o Brasil para permitir a livre circulação de mercadoria, do Paraguai para o Brasil e do Brasil para o Paraguai. Beleza. Caso isso não aconteça, caso eles não façam nenhum acordo, já não é permitido, né, o Paraguai liberar nenhuma mercadoria do seu país para o Brasil, não é permitido, e nem o Brasil liberar para o Paraguai. Isso é ilegal, passa a ser ilegal. Então, as mercadorias elas não podem entrar num país sem autorização do governo, certo? Outra coisa também que não pode entrar num país sem a permissão do governo são as pessoas. Então, para que as pessoas circulem dentro dos países, viajem para outros países, é necessário obter um visto, né, do governo do governo referente ao país para o qual a pessoa deseja viajar. Então, esse documento ele permite às autoridades, né, que as autoridades tenham um certo controle sobre quem entra e quem sai do país. Quem entra e quem sai. Ele tem que ter esse controle, né,
E o documento do visto é que permite isso. Então, antes de viajar para a Disneylândia, tem que passar, né, lá no consulado americano para que eles possam liberar o seu visto, né? Ok?